Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. O tema de hoje é Jogo da Vida. Segundo o nosso entrevistado, Nixon Gabriel, a vida é um grande jogo e isto não é uma metáfora. Na entrevista, nós vamos falar sobre o impacto dos jogos de autoconhecimento e demais metodologias diferenciadas em nossas vidas, estabelecendo aí pontes entre a psicologia e a espiritualidade. Jogo é um termo do latim, jocus, que significa brincadeira, divertimento. Segundo o historiador Huizinga, o jogo é uma categoria absolutamente primária da vida, tão essencial quanto o raciocínio e a fabricação de objetos. Huizinga define jogo como uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo e acompanhado de um sentimento de tensão e alegria. O nosso entrevistado é Nixon Gabriel, psicanalista e terapeuta, especialista em jogos de autoconhecimento, criador da metodologia O Jogo da Vida, fundador e diretor do Instituto O Jogo da Vida, que através de seus cursos já capacitou mais de 5.000 psicólogos e terapeutas de diversas partes do Brasil e exterior para atuarem com jogos no processo de desenvolvimento humano. Eu gostaria de recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Nixon. Tudo bem com você? Olá, Karen. Por aqui tudo bem? Uma grande alegria e satisfação estar aqui participando com você. Esse programa Melhor da Vida. Um grande prazer. A satisfação é toda nossa em recebê-lo. Bom, Nixon, nós nos encontramos pessoalmente antes dessa entrevista, porque quando esse tema surgiu, e lendo o seu livro e o seu trabalho, eu queria entender melhor para a gente passar com mais clareza para os nossos ouvintes, né? Então, antes dessa entrevista, nós nos encontramos para que você pudesse me explicar o jogo da vida. Eu tive o privilégio de jogar com você e aí sim eu consegui entender o quão extraordinário é o resultado desse jogo. Então, agora eu vou passar aos nossos ouvintes a sua pesquisa e a criação do jogo chamado Mahalila, que é originário da cultura védica, um jogo de tabuleiro indiano que possui mais de 2.000 anos e você modernizou e trouxe para a gente esse jogo. Eu queria que você nos contasse um pouquinho do seu trabalho e por que escolheu o jogo para elucidá-lo. Tá ótimo. Eu costumo dizer que o meu trabalho é fazer pontes, né, entre o autoconhecimento, a psicologia profunda, jogos e também um termo que eu uso que é a espiritualidade prática, né? Eu vim das mesas de jogos, eu era adolescente, gostava muito de jogar jogos de RPG, que são aqueles jogos narrativos, né? E sempre fui um apaixonado por esse universo do autoconhecimento, né? Eu considero que, apesar dos meus 38 anos, né, desde os meus 12 anos, são 26 anos de dedicação aí nesse processo, conhecendo diversas vertentes e culturas, né, e formas diferentes de compreender o que é esse processo de desenvolvimento pessoal. Uhum. E como apaixonado por jogos, eu também fui diretor da rede Supera, né, uma rede que tem 350 escolas no Brasil. Eu era o diretor responsável pela implantação desse projeto, desse método nas escolas públicas e privadas, e dentro do método Supera eles também utilizam jogos, com foco no desenvolvimento cognitivo. Mas o foco, né, da minha missão sempre foi não o desenvolvimento cognitivo, mas o desenvolvimento pessoal. E sempre entendi e entendo que os jogos, eles são um caminho para que processos como esse, por exemplo, de desenvolvimento humano, possam acontecer de forma mais prazerosa, de forma mais instigante, né, mais envolvente. Uhum. E os jogos, eles têm essa capacidade. Então, quando a gente consegue unir tudo isso, né, a gente traz um resultado realmente potencializado, que é o que você, como acabou de comentar, pôde também experienciar jogando o jogo e vivenciando esse processo de autoconhecimento de uma forma diferente, né, que é jogando. Com certeza. E Nixon, o que significa Mahalila, que é o nome do jogo? Mahalila, né, o jogo inicialmente ele era conhecido como Gyan Chalpat, que na tradução, Chalpat significa jogo de dados, né, Gyan ou Dhinana significa conhecimento ou autoconhecimento. Então, é um jogo de autoconhecimento, né? Tem uma das lendas
Existem várias histórias, não se sabe muito a origem exata do jogo, existem várias teorias, mas uma das lendas, ela conta que os rishis, que são os santos, os sábios indianos, eles oravam por um instrumento que auxiliasse na compreensão do que lá eles chamam de mundo fenomenal de Maia, ou seja, a ilusão, ou a gente pode fazer até uma alegoria aqui, a Matrix, né, do filme Matrix, e eles subiram as montanhas, ficaram 3 anos em silêncio, concebendo esse jogo. Inicialmente ele tinha esse nome de Gyan Chalpa, mas numa determinada época em região da Índia que o conhecimento havia sido proibido. Então eles passavam esse conhecimento através das canções, da arte, da música, e aí o jogo ficou conhecido como Mahalila, que significa Maha grande, e Lila, que é chamado de os passatempos de Deus, né? Então ficou conhecido como grandes passatempos divinos, ou pode ser traduzido como uma grande brincadeira. E a gente não pode cravar que ele é originário da cultura védica, ou porque existem várias posições, ou não? Ele é originário da cultura védica? Ele é originário da cultura védica, no entanto, ele surgiu em diversas regiões da Índia, do Nepal, do Tibete, mas também você encontra versões também na cultura árabe também. Depois tem versões que foram, né, com a invasão dos ingleses na Índia, depois os ingleses levaram para a Europa também, mas já numa outra versão, né, uma modelação, que aí muita gente conhece como Snakes and Ladders, que é aquele jogo de escadas e serpentes, muito conhecido, mas que é originário, sim, na base da cultura védica. Legal. E o que é preciso, Nixon, para começar a jogar o jogo da vida? Bom, primeira coisa é realmente estar disposto a se conhecer, né? Eu acho que esse é o grande aspecto. Ele é um jogo de autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, obviamente que a palavra já remete ao conhecer a si mesmo, né? Mas o que é esse conhecer a si mesmo? E anterior a essa pergunta, o que é esse si mesmo? O fato que todos nós concordamos que todos nós somos nós mesmos quando a gente está podendo amar, quando o coração está aberto, os nossos dons, nossos talentos, eles fluem naturalmente, mas é fato que a gente não consegue sustentar, não conseguimos sustentar esse coração aberto. Às vezes abre um momento para um momento para outro. Então, uma forma de traduzir esse processo é que o autoconhecimento é ir na direção da abertura do coração. No entanto, estamos falando de um coração ferido, encoberto por muitas camadas, muitas estruturas de defesa e proteção dessa ferida original, como se fosse uma casca de cebola, né? São várias camadas, mas qual que é a camada da vez? E essa camada da vez, ela tem uma relação direta com aquilo que é o nosso grande desafio da nossa vida nesse momento. Então, ir jogar o jogo é estar disposto a olhar e encarar esse grande desafio e estar realmente disposto a solucionar e olhar para os aspectos interiores, né, que estão engendrando esse desafio que estamos vivendo na vida nesse momento. Então, acho que o primeiro passo é essa disposição. Melhor da Vida, com Karin Bravo. O convidado de hoje é psicanalista Nixon Gabriel, que nos explica como funciona o jogo da vida. Que a gente sentiu ali quando a gente senta na mesa. E, gente, é um jogo mesmo, tá? É um tabuleiro com dado, que você vai andando ali as casinhas e cada carta, né, tem um significado da casa que você cai, e ali começa uma provocação, que é o que você falou. A pessoa que está jogando tem que estar disposta a se abrir, parar para refletir, né, o porquê de muitas decisões e atitudes que a gente tem ao longo da vida. E eu te pergunto, qualquer pessoa pode jogar, Nixon, ou é preciso estar acompanhado de um psicólogo ou especialista no assunto? Porque eu, como leiga, joguei com você, que sabia jogar, é um profissional e foi me orientando ali durante o jogo. 2 pessoas leigas podem jogar esse jogo? 2 pessoas, elas podem jogar como um instrumento de autoconhecimento. Sim. Né? Vai somar e vai favorecer esse processo de autoconhecimento. Então, hoje a gente tem uma versão do jogo, que é uma versão que a pessoa pode comprar o kit e fazer esse processo. O jogo já traz todas as instruções, como que é. Esse é um caminho. Agora, quando um terapeuta capacitado dentro da metodologia, porque tem um jogo e tem uma metodologia, com foco terapêutico, né?
aí sim são profissionais que já são terapeutas, que recebem uma capacitação, e aí tem uma sessão terapêutica mais profunda, né, onde ele tem um setting, tem um ambiente seguro para um aprofundamento, já é uma experiência realmente diferenciada, mais aprofundada, um mergulho mais profundo, né? Mas existem essas duas possibilidades. E Nixon, você afirma no seu livro que esse jogo oferece infinitas possibilidades de aprendizado. É um jogo que nos ajuda a seguir a nossa jornada. Como é que você chegou a essa conclusão? A gente pode chamar uma Halila de jogo de transformação? Podemos chamar de um jogo de transformação. Ele é uma matriz do jogo, do que a gente fala que é o jogo da própria vida, porque o jogo ele tem 72 casas, que representam 72 aspectos da consciência, isso é uma forma de nomear isso. Então a gente tem casas ali, por exemplo, casa da avareza, você tem a casa da vaidade, mas você também tem a casa da caridade, a casa do serviço desinteressado, etc., né? Os diversos aspectos da consciência. Eu, quando encontrei na minha vida esse jogo, o jogo ele foi como uma bússola para mim, foi como um farol, né? Eu encontro milhares de pessoas que estão no processo de autoconhecimento, quando eu pergunto para elas qual é o seu grande desafio, em qual caso do jogo você está, as pessoas, mesmo por mais experientes que sejam, elas se encontram um pouco perdidas. E o jogo ele é um instrumento preciso para ajudar a gente a se localizar dentro desse processo de autoconhecimento. Onde que eu estou? Qual é o meu ponto de trabalho nesse momento? E eu vivenciei isso, né? Tive essa oportunidade de me localizar, tanto que sou suspeito que eu me entreguei para o jogo, né? Entreguei minha vida para esse trabalho. A gente já calcula, acho que são bem mais de 20 mil pessoas que já passaram por esse jogo através do nosso trabalho, são mais de 5 mil terapeutas capacitados atuando, e que relatam, são depoimentos diários, constantes, que confirmam realmente a precisão dessa ferramenta. Sim. Porque o jogo ele é como uma bússola. Né? Claro que tem um efeito ali da sincronicidade, que é um termo cunhado por Jung, onde a gente percebe que vai chegando no jogo exatamente o que precisa chegar. Teria que ter uma entrevista só para explicar o que é esse fenômeno, né? Hoje já isso é observável também dentro dos meandros da psicologia, mas ele realmente consegue fazer com que a gente tenha um mapa, né, desse processo. É um jogo capaz de mostrar as nossas fraquezas e dificuldades, Nixon? Exatamente. Ele vai mostrar mais do que as nossas fraquezas, quais são as nossas feridas por trás disso que a gente chama de fraqueza. Então, por exemplo, muitas vezes alguém está lá na casa 13 do jogo, que é a casa do retraimento, da nulidade, da preguiça, né? E a gente entra dentro daquela casa e vai explorando com a pessoa o que tem a ver essa casa com o desafio que ela trouxe para o jogo. E a gente vai perceber que por trás dessa paralisação, estou dando aqui um exemplo, né? Por trás dessa paralisação, dessa preguiça, tem um sentimento negado, tem muitas vezes uma raiva reprimida. Então, mais do que revelar a fraqueza, e aqui a fraqueza, por exemplo, seria a preguiça, é o que está por trás dessa preguiça. Onde foi que surgiu isso? Onde está lá na minha primeira infância, quando, né, sofri lá os primeiros choques de abandono, de rejeição, por exemplo. Então, o jogo sempre vai caminhando na matriz daquilo que está por trás dos desafios que eu estou vivendo. Eu converso sobre o jogo da vida com o psicanalista Nixon Gabriel. E no jogo, Nixon, há 12 arquétipos comuns da jornada do herói. Qual é o papel desses arquétipos? Isso já é parte da metodologia do jogo da vida, né? Na metodologia do jogo da vida, a gente tem uma Halila como instrumento principal, mas a gente também traz outros conceitos e outras ferramentas. Né? Então, caminhando pelo próprio jogo, em algum momento surgiu esse trabalho dos 12 arquétipos, que é um trabalho que surgiu com a Carol Pearson, que é uma PhD de uma universidade americana, que aprofundou nos estudos do Joseph Campbell, né? Para quem não conhece o Joseph Campbell, um grande mitólogo. Joseph Campbell ele estudou todas as histórias, mitos e contos de diversos povos de toda a humanidade e percebeu que havia uma síntese em comum nessas histórias e que dividiu em 12 etapas, pode ser 18 etapas, 17 etapas, mas 12 principais. Quem atualizou isso depois foi o Vogler, né? Que é um grande também teórico aí do universo do cinema.
E essas 12 etapas, se elas estão presentes em todos esses contos, mitos, histórias da humanidade, significa que elas estão no inconsciente coletivo. E se estão no inconsciente coletivo, elas estão dentro de nós. Nós vivenciamos no nosso processo de autoconhecimento, nós passamos exatamente por todas aquelas etapas. E esses 12 arquétipos são os arquétipos mais presentes nas histórias e mitos. São os 12 arquétipos comuns, os 12 arquétipos mais presentes. E no caso, nós trabalhamos dentro desse jogo com as imagens arquetípicas, que são esses símbolos desses arquétipos, que conforme a gente entra dentro do jogo e é revelado um desses arquétipos, esse arquétipo acaba falando muito com esse nosso momento, com esse desafio que nós estamos vivendo na vida nesse momento, já que cada arquétipo traz ali aspectos de luz e sombra, aspectos positivos e negativos. Sim. Você falou em aspectos positivos e negativos, aí eu pergunto, todos aceitam bem os recados das cartas ou há quem se assuste quando identificam aspectos desconhecidos de sua própria personalidade, Nixon? O jogar, eu brinco que é como se o jogo ele pegasse na curva, ele pega no contrapé. Jogando, a pessoa ela se abre mais. Se ela vai para uma coisa mais séria, ela já automaticamente ela já está com algumas defesas, algumas resistências. Jogando, algumas dessas defesas se abrem, né? E o que a gente percebe é as pessoas muito receptivas para entrar em questões tão profundas e desafiadoras quando elas estão jogando. E esse é o potencial do jogo. Agora, sim, tem alguns elementos do jogo que é muito difícil de enxergar em si mesmo. Por exemplo, para exemplificar, a gente tem no jogo a casa 12, que é a casa da inveja, né? Tem uma pesquisa que fizeram uma vez, feito pelo Zuenir Ventura, que até tem um livro chamado A Inveja. Entrevistaram, sei lá, centenas ou milhares de pessoas e perguntaram para essas pessoas, dentre os 7 pecados capitais, a gula, a luxúria, a ira, a avareza, qual desses pecados as pessoas reconheciam que elas tinham? Menos de 1% reconhecia que tinha inveja. Na outra pesquisa, perguntaram para as pessoas, foram verificar quantas pessoas se sentiam invejadas. Mais de 99% se sentiam invejadas. Bom, então onde está o invejoso? Aí, o que acontece muito no jogo? A pessoa cai na casa da inveja, ela não consegue enxergar a inveja em si mesma. Porque é muito fácil enxergar no outro, não enxergar em si mesmo. O que o jogo faz? No jogo ela cai na casa 12, que é a casa da inveja. O jogo ele tem 10 espadas e 10 serpentes. Quando ela cai na cabeça da serpente, ela desce até o rabo da serpente. Aí da casa 12 ela desce para a casa 8. O que acontece no jogo? Ela joga o dado, ela vai para a casa 12 de novo. Aí ela desce para a casa 8. Ela joga o dado, vai para a casa 12 de novo. Impressionante. Até que ela consiga enxergar o que precisa enxergar. E esse exemplo da casa 12 é muito interessante, que exatamente por ser uma matriz psicológica difícil de ser percebida em si mesmo, é muito interessante como que o jogo repete a casa até que a pessoa possa enxergar e reconhecer aquilo que ela tem dificuldade de reconhecer. E essa tendência de se abrir mais, né, por ser um jogo, quanto mais jogamos, será que mais conseguimos remover os obstáculos das nossas vidas? Ou isso pode nos ajudar a solucionar os problemas que acabam surgindo e ficando ali escancarados no jogo? Nem sempre jogar muitas vezes vai ser o caminho. Às vezes um jogo que a pessoa faz tem um tempo para aquilo reverberar, para aquilo decantar, vamos dizer assim, para que aquilo que ela pôde ver no jogo, ela possa ir percebendo no dia a dia, né? É um processo. No entanto, não tem como a pessoa passar por uma experiência dessa sem ter mais clareza, sem ter mais consciência, né? E essa clareza e essa consciência é que vai nos tirando de determinados embaraços. Porque todos nós temos pontos cegos, aspectos. A gente vê muitas coisas a respeito da gente mesmo, nós conseguimos ver muitas qualidades, muitos defeitos, aspectos a serem melhorados, mas sempre tem os pontos cegos. E esse ponto cego, do momento que ele é revelado, a pessoa volta para a rotina dela, ela volta para o dia a dia dela e ela começa a perceber o quanto que, na verdade, ela está ali, de uma certa forma, refém dessa matriz psicológica inconsciente. Então, aquilo que estava escondido, que estava inconsciente, agora fica revelado. E estando revelado, ela pode agora tomar decisões novas, fazer novas escolhas, fazer diferente, sentir, né, aquela emoção, aquela dor que antes ela estava negando e que ela estava usando essa estrutura para não entrar em contato com aquilo. Agora ela fala, não, eu preciso sentir. Então, se eu já sinto, eu não preciso ficar fugindo, né, criando subterfúgios e complicando mais, gerando mais sofrimento desnecessário.
Então, sim, né, resumindo aqui a sua pergunta, a pessoa que joga, e quando eu falo jogar, estou falando a pessoa que mergulha no processo de autoconhecimento, ela vai, pouco a pouco, abrindo caminhos, tendo mais resultados, percebendo que ela antes não percebia, saindo do estado de reatividade para um estado de escolha mais livre e consciente, Ou podemos dizer seja, assim. acho que através do jogo, talvez muitas pessoas consigam descobrir sua própria jornada e talvez aprendam a lidar melhor com os problemas ou até enxergar pontos ocultos, como você falou, né? É isso mesmo. Melhor da Vida, com Karen Bravo. O convidado de hoje é Nickson Gabriel, que explica como o jogo da vida pode ajudar a descobrirmos mais sobre nós. Por que algumas pessoas, Nickson, ainda são tão céticas ou contrárias aos livros e jogos sobre autoconhecimento? Olha, os jogos de autoconhecimento é uma novidade, né? Na verdade, a pessoa que talvez seria contra um jogo de autoconhecimento, provavelmente ela é contra autoconhecimento, talvez. Antes até do autoconhecimento vir embalado assim em forma de jogo, né? Normalmente o eixo está: autoconhecimento é importante ou não? Eu acho que um dos grandes benefícios que está trazendo essa pandemia, esse momento coletivo tão desafiador, né, onde muitas estruturas estão em balanço, podemos dizer assim, é que as pessoas nunca tiveram, né, tão abertas e tão conscientes sobre a importância de sair do automático e olhar para si mesmo. E esse olhar para si mesmo significa uma disposição para se tornar uma pessoa melhor, para entender que a nossa mente objetiva é um dos aspectos, a mente objetiva, a mente consciente, que é essa que faz relação de causa e efeito, que planeja, que faz estratégias, que raciocina diante do que tem à frente, o que pode fazer, o que não pode fazer. Sim. Mas as pessoas estão tomando consciência agora de que existe a mente inconsciente, que não tem a ver com essa mente objetiva, essa parte minha que está pensando e que está raciocinando o que eu vou dizer agora, por exemplo. Que é aquela mente inconsciente que nos faz reagir de forma incontrolável, que nos faz ficar paralisado, mesmo sabendo que tem que ser feito, e ficar paralisado não é bom, mas mesmo assim tem algo que me paralisa. A forma como eu reajo diante de situações, me disseram, a pessoa me diz uma coisa, aquilo me dói, me fere, eu reajo. De repente, se ela diz aquilo para uma outra pessoa, a reação seria completamente diferente. Então, o que é esse inconsciente que está aí? Eu acho que nesse momento as pessoas elas estão se abrindo mais para isso. O que eu tenho percebido é que existem sim pessoas céticas em relação a esse processo, mas que pouco a pouco está tendo uma mobilização maior, né? A gente percebe isso esse último ano mesmo. Eu percebi pelas minhas participações na mídia, quase 15 participações na imprensa. A gente nunca viu tanto espaço, tantas pessoas realmente atentas e dando importância para isso, não só a população de forma geral, mas os influencers, os comunicadores, né, nos bastidores. A gente percebe o quanto que as pessoas estão dedicando. Há pouco tempo atrás, a gente ouvia muito, né, que psicólogo é coisa para louco, né, tanta banalização, né, a respeito do processo de desenvolvimento humano, e hoje, me parece, eu não sei se eu estou numa bolha, Karen, porque eu lido muito com esse tema. Não, eu ia justamente chegar nesse ponto com você, Nickson, estava esperando você concluir o seu raciocínio. Porque você falou de mobilização maior, eu trabalho com comunicação, não estou inserida, né, no mundo desse tipo de jogo, ou desse tipo de estudo de autoconhecimento. Eu trago profissionais que são pessoas que sabem sobre o assunto, e o que eu percebo conversando com as pessoas e pesquisando assuntos aqui para a rádio e lendo as sugestões que nós recebemos dos nossos ouvintes, é cada vez mais comum
as pessoas pedirem que eu traga temas desse tipo. Então, as pessoas parecem estar querendo sair do automático. E eu acho que o estopim para tudo isso foi a pandemia. As pessoas se viram ali isoladas, tendo que conviver mais de perto com os familiares, saindo do circuito social, de coisas que os distraía. Então, por exemplo, quando você tem uma festa aqui, um cinema ali, você começa a acumular funções e programas e acaba não parando, não tendo tempo para parar para refletir sobre tudo o que te faz bem, o que realmente te faz feliz, né? Quais são as suas características, o que lhe incomoda, o que pega ali fundo no coração ou te faz sofrer. Então, essa percepção que você me trouxe é a mesma percepção que eu estou tendo com relação a isso. E eu acho que esse tipo de jogo talvez seja um dos caminhos para ajudar as pessoas que querem sair do automático, né, Nixon? Nossa, trouxe coisas aí muito importantes, né? Quais são as minhas necessidades reais, né? O que me faz feliz de verdade? Parece que muito da história que nos contaram, né? Pegando lá desde a geração dos boomers, né? A baby boomers, essa lógica de que ser feliz é trabalhar muito, ser feliz é não ter tempo, ser feliz é ter isso ou ter aquilo. E as pessoas começaram, então, a viver isso, né? Sim. A ter isso ou ter aquilo. Claro que nem todos, mas não ter tempo, trabalhar muito. Parece que esse trânsito que nós estamos vivendo agora, ele trouxe uma reflexão, mas parece que não é isso mesmo que preenche, né? Sim. Não é isso que está suprindo a minha necessidade real. O que eu vim fazer nesse mundo? Qual que é a minha essência? Quem sou eu? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? O que me faz feliz de verdade? E eu acredito que a gente está tendo muitos exemplos hoje na atualidade de pessoas que encontraram o seu propósito de vida em áreas totalmente inusitadas. Sim. E um exemplo de que a pessoa que vive aquilo que ela veio fazer, ela prospera, o trabalho já não é mais um trabalho, é um prazer. Sim. E é possível ter prosperidade, é possível viver bem com isso, mas todas as pessoas que chegaram nesse eixo de viver o seu propósito de vida é porque passaram por um processo de autoconhecimento. Ninguém veio pronto assim. Então, por sorte, né, para nós que atuamos nessa área, o que facilita muito o nosso trabalho é que as pessoas estão cada vez mais conscientes mesmo a respeito da importância disso tudo, e agora podendo começar a conhecer novas ferramentas. Claro. Então, autoconhecimento é importante, de que forma que eu posso fazer isso? Nós daqui vamos desenvolver o quê? Ferramentas instigantes, lúdicas, prazerosas, para que torne esse processo que é, a princípio, tão desafiador, aparentemente parece que é algo dolorido, tornar ele mais instigante, mais interessante, mais prazeroso. Com certeza. Ai, Nixon, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas eu acho que foi muito bacana o nosso papo. Eu espero que todos os ouvintes aí tenham a oportunidade de conhecer o seu trabalho, que é bem bacana e bem importante nessa trajetória aí na busca pelo conhecimento. Nós conversamos com Nixon Gabriel, psicanalista com uma abordagem em psicologia junguiana e especialista em jogos de autoconhecimento, criador da metodologia O Jogo da Vida. Foi uma satisfação recebê-lo aqui e até a próxima. Muito obrigada pela sua participação, Nixon. Muito obrigado, Karen. Também foi um prazer grande te conhecer, jogar com você, ver você entrando dentro do processo com entrega total, jogando um jogo de verdade. Joguei mesmo. Muito satisfeito também pela oportunidade também de estar aqui trazendo mais informações a respeito desse trabalho e levando mais autoconhecimento para todos, algo que é tão essencial nesse momento. Obrigado, cara. Muito, muito importante dividir e eu acho que a gente tem que passar aqui para o ouvinte alguma coisa que a gente domine, né? Que a gente tenha estudado, tenha vivenciado, e eu realmente vivenciei esse jogo e você falou assim, olha, você jogou profundamente, eu realmente me abri, estava ali disposta a me entregar a esse jogo para poder entender e até hoje, viu? Todos os dias eu lembro de algum trecho da nossa conversa ali, do nosso jogo, que me faz refletir. Então, realmente é muito bacana o seu trabalho. Parabéns e com certeza nos veremos numa próxima oportunidade. Nixon. Com certeza. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
E para saber mais sobre nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento 0 Operadora 11 2182 3222 ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial. Siga a rádio no Instagram, _Cultura FM. Nossos programas também estão disponíveis em podcasts. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos, Douglas Santos. Apoio de produção, Natália Teixeira. Produção, Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.